Introdução. Escrever sobre história militar no Brasil é bastante complicado. Arriscaria dizer que trabalhar com o assunto é quase suicídio profissional. Anos de empenho e teimosia atestam isso. Sempre me impressionei com a área, abismado, sobretudo, com a absurda necessidade de organização dentro do caos que é uma guerra. E exemplos para estudo jamais faltaram. Em qualquer momento, em qualquer lugar que olhasse, havia sempre um conflito, um desentendimento, uma rivalidade. Guerra dos 30 anos, Guerra do Vietnã, Guerra das Duas Rosas, Malvinas. Independente do nome que receberam, sempre foram constantes e presentes. Cresci no transtornado período da Guerra Fria, sob uma ameaça que parecia cruelmente real. E constantemente me pergunto até que ponto deixou de ser. Sonhando em entrar para uma instituição de ensino superior e ter aulas com análises competentes sobre os grandes conflitos e suas implicações. Passei batido, quase nada vi, e o que vi foi decepcionante. É frustrante o descaso com que é tratado uma área fundamental para a compreensão histórica. E o mais assustador é que, mesmo em ambiente acadêmico, ainda permanece uma certa resistência a ela. Hoje, não me resta mais dúvidas do porquê. Felizmente, há alguns sinais de melhora. Após muitos anos de abandono pelas editoras, parece que alguns olhos, afinal, se abriram e publicações importantes começam a ter espaço em nossas livrarias. Contudo, autores nacionais ainda são muito raros na área. E, quando alguns se propõem a escrever sobre o assunto, não é incomum encontrarmos textos que chegam à beira do constrangimento. Nesse sentido, creio que falta muito para atingirmos patamares semelhantes ao norte-americano e ao europeu, inclusive no que diz respeito à qualidade e preço das obras. Este trabalho representa, em essência, um grito de liberdade. Optei por publicá-lo sem maior apoio, a fim de iniciar um pretensioso processo que, insisto em crer, será longo. Trazer à tona textos que esclareçam ao público leigo questões importantes da história militar. Durante anos, eu os coloquei à disposição por meio de palestras, conferências e seminários. Agora, decidi dispô-los efetivamente no papel, sobretudo porque julgo que seu alcance será maior e mais pessoas poderão descobrir suas singularidades. Afinal, conhecimento sem compartilhamento é meramente pó, volátil e sem maior utilidade. Foi Thomas Jefferson quem disse: guarde o que merece ser guardado, não em caixas fortes ou sob cadeados, protegendo-o das vistas e do uso pelo público, e dedicando-se ao desgaste pelo tempo, mas sim reproduzindo suas cópias de tal forma que o coloque a salvo dos acidentes. E, como professor por vocação, eu realmente acredito nisso. A importância de não abandonarmos as lições históricas dos acontecimentos de cunho bélico é cada vez mais nítida. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, os analistas de sistema norte-americanos e seus computadores falharam inquietantemente. A cultura e a história locais foram desprezadas, e o resultado, para os Estados Unidos, foi catastrófico. Sob outras circunstâncias, as crescentes ameaças e atritos entre os norte-americanos e o mundo islâmico, hoje, inserem-se na mesma categoria de erro: a repetição do absurdo com outros interesses. A história militar é, indiscutivelmente, parte fundamental da história integral, e seus componentes nada mais são do que uma extensão social, uma projeção da sociedade em que se encontram, como os militares se entendem, ou se desentendem, com o Estado, como se dão as relações junto aos civis, o que pensam suas instituições de ensino e quais as consequências disso, é um todo multidimensional que não pode ser relegado a um segundo plano, se quisermos realmente entender quem somos e em que situação nos encontramos. A guerra é intrínseca ao ser humano. Ela nos afeta
de um ou de outro modo. Ela está, em maior ou menor grau, em todos nós. Política e militarismo sempre andaram de mãos dadas, e nós estamos nesse vendaval, nunca sabendo quando chegará a verdadeira e, quiçá definitiva, tempestade. Como educador e estudioso da área, sempre enfatizei tais aspectos. Há mais de um quarto de século, insiro no vasto mundo dos acontecimentos militares os que têm interesse em me ouvir. Trabalhei duro para isso, dentro e fora das instituições de ensino. E, nesse meio tempo, vi surgirem e desaparecerem muitas modas e tendências, planos educacionais mirabolantes e magistrais, que nunca deram certo. Observei e esperei. Hoje, numa época em que se fala tanto em interdisciplinaridade, seria interessante que os especialistas em educação e gerenciamento dessem uma pequena e séria olhada no ramo militar. Há décadas, ele representa uma interconexão de disciplinas e temas que demonstram claramente a complexidade da moderna informação. Infelizmente, parece ser mais fácil desprezar e continuar na ignorância. O autor.